Sejam bem-vindos aí a mais esse vídeo aqui no canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre máxima transferência de potência, beleza? Então, qual é o propósito da gente querer entender? Primeiro, a gente sabe que um circuito com fontes e elementos resistivos, as fontes vão gerar energia, certo? E os elementos resistivos vão consumir essa energia. Ou, então, as fontes vão gerar potência e os elementos resistivos vão consumir potência, certo? E, em alguns casos, a gente quer saber como a gente projeta nosso circuito para que determinado elemento consuma a máxima, energia, máxima potência possível. Ou seja, como a gente otimiza o nosso circuito para que esse elemento de interesse, seja uma carga, seja um motor, etc e tal, consuma a máxima potência desse sistema de fontes. Beleza? Então vamos ter o seguinte, de como é que vai funcionar nossos problemas? De maneira geral, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter um circuito aqui, certo? Na primeira unidade é um circuito só resistivo, fontes e fontes dependentes, ok? E para haver transferência de potência tem que haver elemento ativo do circuito, tem que haver fonte, tá? Então, a gente vai ter esse circuito e aqui dentro vai ter um parâmetro. Podem ter mais, mas aqui em circuitos a gente vai principalmente falar de circuitos com um único parâmetro variável. E esse parâmetro variável, eu quero saber qual valor esse parâmetro deve ter para que a potência consumida por esse elemento aqui seja máxima. Ou seja, eu vou ter uma função da potência de C em função de x, ok? E a gente sabe lá de cálculo 1 que em uma função aqui qualquer, uma curva qualquer, esses valores de pico aqui, eles têm uma característica. Qual é a característica? A derivada dessa função nesse ponto aqui é zero. Ou seja, para a gente achar os valores de pico de uma determinada função, a gente vai pegar a derivada dessa função, ok? Em função da variável de interesse, e vai igualar a zero. Possivelmente a gente vai conseguir um ou mais, ou até nenhum valor de x. E aí vai caber para a gente fazer a interpretação. Mas aí o que a gente vai fazer? Encontrando o valor de zero, ou seja, encontrando os valores de pico dessa função aqui, a gente vai agora buscar quais são os valores de x que fazem com que a função derivada da potência em relação a x dê igual a zero. E achando esses valores, eu tenho que substituir aqui na função. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu não posso já colocar esse valor final. Essa própria função aqui que eu coloquei já é um exemplo claro disso. Veja, eu tenho um valor de pico, outro valor de pico e um valor de vale, ok? Esse aqui é maior que esse, ou seja, vai ter um valor de x que vai fazer com que essa derivada dê zero. Aqui já vai ter outro valor de x que vai fazer com que essa derivada dê zero e aqui também. Ou seja, se eu disser que essa aqui, esse valor de x, é o ponto em que maximiza a potência consumida por esse elemento, é errado. Porque o ponto que maximiza essa potência aqui é menor do que essa, então essa não é a minha máxima potência, e sim essa aqui. E pior ainda se eu disser que o x é esse aqui. Então, é bem simples máxima transferência de potência. Para você ver, é muito rápido. Você vai ter, novamente, um circuito. Dentro desse circuito você vai ter um parâmetro ou mais, mas a gente vai falar de um. Porque se a gente tiver mais de um parâmetro, essa função, sei lá, se eu tiver aqui um x e um y, essa função aqui já é uma função de duas variáveis. Aí a derivada já fica um pouquinho mais complexo. Nada impossível, mas um pouquinho mais complexo, entendeu? Mas aqui no curso a gente geralmente vai falar de uma variável só. Se não me engano, lá para a terceira unidade, é que vai ter uma situação específica que a gente vai lidar com duas variáveis. Mas aqui só uma, beleza? Então, a gente vai ter um elemento variável ao qual a gente vai querer, ou seja, vai ser o parâmetro que a gente vai ter e a gente vai ter que descobrir qual o valor desse parâmetro vai fazer com que o meu elemento consuma a máxima potência, beleza? Então vamos dar uma olhada no seguinte. Vamos supor um circuito aqui bem simples, beleza? Aqui é uma fonte de tensão V, eu só vou deixar em valores normal, ok? Aqui é uma resistência R1 e aqui uma resistência R2. Ou seja, esse é um divisorzinho de tensão básico, basicão. E eu vou dizer o seguinte, eu quero saber, eu posso ter duas situações, por exemplo, eu não acabei não falando disso, mas eu posso ter, por exemplo, o meu valor aqui de R e querer saber qual é o valor de R para que R consuma a máxima potência de energia. Ou então, eu posso ter aqui o meu R1, ok? E querer saber o valor de R para que R1 consuma a potência máxima de energia. Ou seja, tenha máximo consumo de energia, perdão. Beleza? Então, eu tenho essas duas situações, beleza? Ou então, eu posso, por exemplo, ter o valor, quero saber qual é o valor de V de uma fonte que tem aqui, por exemplo. Qual é o valor de V que faz com que o resistor R1 consuma a máxima potência. Enfim, tá bom? Esse tipo de coisa. Mas vamos focar nesse problema aqui, que é mais rápido. Ele vai render pra gente uma equação que é bem útil, beleza? Simbora. Eu tenho esse divisorzinho de tensão, beleza? E eu quero saber qual o valor de R2 para que R2 consuma a máxima potência. Beleza? Então a gente vai querer calcular a potência de R2 em função de R2. Como é que a gente vai fazer isso? Simples, vamos calcular primeiro a potência de R2. Quem vai ser a potência de R2? A gente sabe que a potência de um resistor
é igual a tensão desse resistor ao quadrado dividido por essa resistência. Então, a potência de R2 vai ser igual a V2 ao quadrado dividido por R2. Ora, quem é V2? Aí a gente vai fazer o divisor de tensão. A gente já sabe que V2 vai ser igual a R2 dividido por R2 mais R1 vezes V. Se está ao quadrado aqui, então, esse aqui ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado, beleza? Então, PR2 vai ser igual a... Eu vou tirar o parênteses, vai ser R2 ao quadrado, R2 mais R1 ao quadrado, vezes V2 ao quadrado, vezes V ao quadrado, dividido por R2. Esse R2 aqui corta com isso. Então, a minha equação da potência de R2 em função de R2, P de R2 em função de R2, vai ser igual a R2 vezes V ao quadrado, dividido por R2 mais R1 ao quadrado. Agora, para a gente poder descobrir quem vão ser os valores de pico dessa função aqui, eu vou ter que fazer aquilo que eu disse no começo. Potência de R2, derivada de potência de R2 em R2 tem que ser igual a zero. E aí eu vou fazer um time-lapse aqui e a gente vai ver qual é o resultado aqui da derivada dessa função. Aí, essa sendo aqui a derivada, isso aqui vai ser igual a zero, tá? E aí, como isso é igual a zero, esse termo aqui a gente pode desconsiderar, tá? Obviamente, aqui a gente sabe que R2, R1 é um valor finito maior que zero, tá? E a gente sabe que R2 só pode ser igual de zero a mais infinito, tá bom? Porque R2, uma resistência real, não existe resistência negativa, tá bom? Então, aqui a gente pode cancelar que isso aqui sempre vai ser maior que zero, já que R1 é maior que zero, beleza? Pode cancelar para lá. E a gente vai ter o seguinte. Fazendo aqui as simplificações necessárias, a gente vai encontrar esse seguinte resultado. Para que haja a máxima transferência de potência para esse resistor aqui, o valor desse resistor tem que ser igual ao valor desse resistor. Ou seja, a tensão aqui tem que ser V sobre 2 e a tensão aqui tem que ser V sobre 2. Vamos confirmar aqui, tem que ser V sobre 2? Se R2 for igual a R1, vamos aqui na equação da potência, a gente vai ter o seguinte. Vai ser R2 vezes V ao quadrado, dividido por... Quem é R2? É R1, e aqui vai ser 2R1 ao quadrado. Isso vai ser igual a V ao quadrado, dividido por R1 dividido por R1 ao quadrado, dá R1 aqui embaixo. 2 ao quadrado, 4. 4R1. Isso aqui é a mesma coisa de V sobre 2 ao quadrado, dividido por R1. Ou seja, V2 tem que ser igual a V sobre 2, tá bom? Isso é uma característica desse tipo de divisor de tensão aqui, tá bom? Como muitas vezes a gente vai lidar com esse tipo de divisor de tensão, então saber esse tipo de informação é muito útil, porque é o tipo de informação que a gente vai se confrontar de maneira muito corriqueira quando a gente estiver lidando com divisor de tensão de dois resistores, tá bom? Pessoal, máxima transferência de potência, a ideia é basicamente essa mesmo. Você vai ter um circuito com um parâmetro variável e a gente vai querer saber, a gente vai encontrar uma equação, uma função da potência com relação a esse parâmetro variável e a gente vai ter o interesse de saber qual é a máxima potência que esse elemento vai consumir desse circuito em função daquele parâmetro variável. E para isso a gente vai pegar essa função da potência, derivar com relação ao parâmetro variável, eu vou chamar x, né? Derivar com relação a x igual a zero. Não chegamos à resposta ainda, porque, como disse antes, eu posso ter vários valores de x e nem todos eles representarem o valor de máximo. Então, e também, coisa importante, eu tenho que avaliar se o valor de x é um valor possível. Porque observando essa função aqui, se eu tivesse um valor de pico aqui, esse valor de x é negativo. Se esse x for uma resistência, a gente vai ter que ter cuidado, porque resistência só pode ser de zero a mais infinito, não pode ser negativa. Então, a gente vai observar quais são os valores de x que a gente vai encontrar, observar se esses valores de x são coerentes, e se, sendo coerentes, eles apresentam a máxima potência, ou então só um valor de pico ou vale, e após isso, a gente encontra a resposta para essa questão. Enfim, máxima transferência de potência é bem simplesinha mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. A partir da semana que vem, eu já vou começar a postar vídeos de questão, tá? Vou começar a postar de maneira oficial mesmo os vídeos de questão. Já tinha postado alguns, mas foi para tirar algumas dúvidas. E é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo que você assistiu. Pode assistir do começo tudo de novo, fique à vontade.
E é isso. Espero vocês nos vídeos de questões, tá bom? Até a próxima.